Olá, tudo bem com você? Quero te dar as boas-vindas a este canal e tenho certeza que você está interessado em compreender melhor a palavra de Deus e também o livro do Apocalipse, que tem sido aí alvo de muitas interpretações, ideias, muitas inquietações, né? E através deste estudo, portanto, estaremos considerando alguns aspectos muito importantes, a começar aí pelo próprio contexto histórico e literário e também os sistemas de interpretação, né? Ao menos aí os mais conhecidos. Também gostaria de destacar aqui de início que esta apresentação ela não pretende ser um estudo exaustivo a respeito das características do livro do Apocalipse. Para isso, nós teríamos que ter uma playlist com diversos vídeos, né? Então, o que eu estarei fazendo é uma breve sinopse daquilo que é o mais importante, daquilo que é o básico e fundamental para a compreensão, portanto, deste livro que é sui generis em relação ao restante da Bíblia e, ao mesmo tempo, plenamente harmonizado com a mesma. Então gostaria de convidar você para que você me acompanhe aqui nessas próximas telas. Nós estaremos fazendo algumas considerações em relação às características principais do livro. E para destacar de início, nós precisamos considerar que o seu autor foi o apóstolo João, discípulo de Jesus Cristo, e foi destacado nos evangelhos como um dos filhos de Zebedeu. Eram dois filhos, Tiago e João. Na história da igreja cristã, conta-se que Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos discípulos a morrer, né, pelas mãos de Herodes Agripa I. E João foi o último dos discípulos de Jesus a morrer após então a experiência na ilha de Patmos, né, onde ele esteve entre os anos 95 e 96. Nós não temos nenhuma informação na Bíblia que registre isso, mas a tradição eclesiástica, a tradição da igreja, conta que morreu de morte natural, provavelmente na cidade de Éfeso, né, onde esteve, inclusive, durante boa parte de sua vida, cuidando de Maria, mãe de Jesus, e provavelmente ele tenha levado ela para lá, cuidado dela como se fosse sua própria mãe. E dessa forma, então, aí após a experiência na ilha de Patmos, então ele teve esse final. E após ter escrito o livro do Apocalipse, ele escreveu o Evangelho de João, sendo que ele já não estava mais exilado. Ele pôde contar então com o auxílio de um secretário, né, que funcionava como se fosse uma espécie de editor. Então nós temos aí uma diferença entre o Evangelho e o Apocalipse do tipo de escrita, né? Então a escrita do Apocalipse ela é caracterizada como o seu escritor tendo uma escrita mais rudimentar, enquanto a escrita do Evangelho de João era muito mais aprimorada. Tanto é que durante certo tempo houveram pessoas aí que desassociaram aí o Apocalipse do apóstolo João justamente por causa disso, até que se chegou a entender esses aspectos aí. O Apocalipse escrito entre 95 e 96 e o Evangelho foi escrito no ano 100, segundo aí a história e também vários, né, homens que testemunharam esses aspectos aí, também segundo os registros, né, que foram localizados. Como vocês sabem, nós não possuímos mais nenhum dos originais, ou chamados autógrafos da Bíblia. O livro original do Apocalipse não existe mais. O que nós temos são as cópias das cópias das cópias das cópias, né? Juntamente com as traduções. Mas existem as cópias mais antigas, né? E geralmente se faz perguntas como, por exemplo, como que eu posso confiar na autenticidade da Bíblia? Como que eu posso ter certeza que a Bíblia
é a palavra de Deus e que realmente o que está escrito na minha Bíblia hoje é realmente o original, né? Então nós temos aí os manuscritos do Mar Morto, né, que após vários séculos de cópias que foram sendo realizadas, foi realizada uma série de conferências dos escritos dessas cópias aí, das Bíblias também, em comparação com esses manuscritos que foram localizados aí por um garoto que estava à procura de animais que haviam se perdido, ao lançar pedras para dentro de uma determinada caverna. Ao invés de ouvir o barulho de animais, ele ouviu barulhos de objetos se estilhaçando, né? A partir de então foram localizados esses escritos. Muitos livros da Bíblia tiveram aí a sua autenticidade confirmada através desses escritos. O livro do Apocalipse, ele tem uma metodologia específica, né, em relação à sua interpretação, e isso é muito importante, porque a metodologia é justamente o aspecto que dirige a forma como determinado material vai ser estudado. Nós precisamos considerar três aspectos aqui. Então, a fonte original das visões, de onde essas visões vieram, mais especificamente, de quem vieram, né? Também a estrutura literária do livro e, além disso, né, além da forma como o livro foi escrito, né, a sua sequência, também a relação das visões com um tempo histórico. Nesse aspecto, nós veremos que existem diversos pontos de vista em relação a essa questão da historicidade, né? O primeiro desses elementos aí é o preterismo. É um sistema de interpretação. Se você não entendeu ainda o que é um sistema de interpretação, é como se fosse uma base, né? Uma base de entendimento, ou seja, é um sistema que proporciona critérios que você entenda se é simbólico, se é literal, a partir de que perspectiva de tempo que eu vou considerar determinada profecia. O sistema de interpretação ele é a base do entendimento de uma determinada literatura, não somente profecia, mas de diversas outras literaturas. Então, o preterismo ele surge a partir de 1615, quando o padre jesuíta espanhol Miguel de Alcázar desenvolveu as suas pressuposições. Então, Miguel de Alcázar entende que o Apocalipse foi escrito exclusivamente para o tempo de João e serve então para tratar o conflito que a igreja teve com o Império Romano. Então você percebe que ele faz um destaque temporal. Então não é que os sistemas temporais não tenham nada de história. Pelo contrário, é somente um foco num determinado momento da história. Então, dessa forma que lida com um aspecto da história. Então, é importante nós entendermos que não são todos os sistemas de interpretação das profecias que necessariamente negam o conceito da historicidade. Para Miguel de Alcázar, o Apocalipse não contém nenhuma profecia para a história posterior. Ou seja, tudo já se cumpriu durante o tempo de João e um pouquinho para frente, até no máximo segundo ou terceiro século depois de Cristo. Depois desse período não há mais nenhuma profecia específica. E é um sistema que predomina, portanto, entre protestantes liberais e alguns críticos históricos, conforme aí as obras deles que você pode ver aí na sua tela. Os preteristas, que inclusive gostaria de destacar que preteristas, ou preterismo, tem o seu radical preter, né? Que é o mesmo radical utilizado para a palavra pretérito, por exemplo.
Pretérito é uma forma de conjugação de tempo verbal que enfatiza o passado. Então, dessa forma, o preterismo enfatiza o passado. Apenas para ficar bem claro aqui. Então, por exemplo, Johnson destaca que eles costumam interpretar, por exemplo, a queda de Babilônia, retratada no livro do Apocalipse, como sendo a queda do Império Romano. Então, as bestas, elas representam aí a Roma imperial. Vários intérpretes evangélicos, mas dentre os conservadores, eles tentam fazer uma certa conciliação, uma harmonização com o futurismo. E alguns símbolos dessa forma ficam no passado e outros num futuro bem distante. E você tem aí alguns defensores dessa ênfase ou abordagem preterismo futurista, né? Talvez uma tentativa inconciliável. Né? Então você percebe aí a sugestão desses autores. O próximo é o idealismo. O idealismo não se identifica com nenhum aspecto histórico ou temporal, nem com nenhuma época da história, diferente do futurismo e do preterismo. Para o idealismo, as narrativas do Apocalipse não têm nenhum significado histórico, apenas espiritual e ético. São apenas lições que você pode aprender aí para você ter uma boa convivência com as pessoas e como você pode vencer na vida. Você sabe que existem promessas ao vencedor no livro do Apocalipse, né? Então, de repente, ao invés de essas promessas se referirem aí a realidades, na verdade não, são só lições espirituais e éticas para que você seja um profissional mais bem-sucedido. Então, o idealismo, ele entende que o Apocalipse é de natureza mitológica e poética e trata de realidades espirituais atemporais. Então, não existe nenhuma identificação de com um contexto histórico. E, ao mesmo tempo, em relação aí às visões, né, com relação à batalha entre o bem e o mal, isso é considerado como se fosse uma narrativa mitológica da luta entre esses dois poderes. E que isso pode nos ensinar valores. No final, o bem sempre sairá vitorioso, por mais que o mal possa predominar, dominar a situação, no final de tudo, o bem irá vencer, por exemplo. Quando existe uma ênfase total somente em valores, nós tiramos de cena qualquer tipo de expectativa no sentido de previsão do futuro. Ao mesmo tempo, também gostaria de destacar que não existe nenhuma pretensão de que o Apocalipse seja simplesmente um livro para que possamos prever o futuro ou que possamos saber o que vai acontecer no futuro. No entanto, é necessário que exista uma identificação com o futuro, né? Até porque é uma característica inalienável da profecia, né? Existem as profecias cumpridas e as não cumpridas. Então nós precisamos entender que existem aí esses aspectos e que a profecia não cumprida ela tem então o seu aspecto futuro. Então dessa forma nós precisamos ser cautelosos em relação a isso. Então o idealismo é isso. Ele tira de cena qualquer abordagem que tenha identificação com qualquer período da história e foca somente em lições espirituais e que dessa forma as profecias são somente de natureza mitológica e poética. Segundo Robert Mouse, a abordagem idealista continua a interpretação alegórica que dominou a exegese através do período medieval e ainda encontra apoio daqueles inclinados a minimizar
o caráter histórico da consumação final. Então você percebe que a alegoria, segundo Rob Maus, ela deixou uma grande herança para o idealismo. Durante vários séculos, o método alegórico de interpretação, que é basicamente usar a imaginação, né? Você vai lá ler determinado símbolo da profecia, você começa a pensar em possíveis interpretações para isso, né? Então você percebe então que o método alegórico ele gerou então outras formas de interpretação ao longo da história e que continuam dominando então não somente o entendimento de muitos, mas também a forma como interpretam-se as profecias. Um bom exemplo desse entendimento do idealismo é o que escreveu Milligan. Não devemos procurar no Apocalipse por eventos especiais, mas uma exibição dos princípios que governam a história do mundo e da igreja. Em outras palavras, não, o Apocalipse só está para ensinar princípios, valores espirituais. Então nós não devemos esperar que o Apocalipse preveja, antecipe qualquer situação aí ou evento da história do mundo e da igreja. E alguns idealistas que compartilham de visões semelhantes a Milligan, você pode ver aí nessas publicações em sua tela. O futurismo é outro método de interpretação que tem características semelhantes ao preterismo, no entanto, é o seu completo oposto. Considera que o livro, como um todo, revela, em sua maior parte, o futuro imediato à volta de Cristo. Então, isso significa que os capítulos 4 ao 22 são todos endereçados somente para a última geração e que para gerações anteriores esses capítulos não teriam nada a contribuir. Os futuristas interpretam as visões do Apocalipse geralmente de forma literal, até mesmo os gafanhotos, que são uma das 7 trombetas aí, entre os capítulos 8 e 9. Então, eles chegam a entender que esses gafanhotos são literais. Inclusive, recentemente, tivemos aí uma grande incidência de gafanhotos no continente sul-americano. Então, talvez alguns futuristas tenham associado esse evento, então, a essa trombeta. Também é comum entre os protestantes evangélicos e dispensacionalistas. Se você já leu ou assistiu a série Deixados para Trás, essa série deu notoriedade a esse sistema, então ela apresenta de forma bem prática como que ele funciona. Grant Osborne e os evangélicos, aí de forma em geral, eles são adeptos ao futurismo. E infelizmente esse sistema, essa abordagem, essa maneira de interpretar as profecias tem conquistado muitos seguidores adventistas também. Eles identificam as bestas, os capítulos 13 e 17, como o futuro Cristo que ainda vai surgir no futuro, ou seja, logo antes da volta de Cristo. Então, a última geração somente que veria isso. Em obras dos pais da igreja, dos primeiros séculos da era cristã, nós podemos encontrar também algumas variações do futurismo. Então, Justino Mártir, Irineu, Hipólito e Vitorino são exemplos aí disso. Johnson escreveu que depois de um eclipse de 10 séculos, durante o qual o método alegórico prevaleceu, a visão futurista foi revivida no final do século XVI por meio de Francisco Ribera. Esse é, portanto, o autor desse sistema, um jesuíta espanhol. Ele afirmava que a besta é o anticristo do fim do tempo e que Babilônia não era a Roma papal, mas uma Roma degenerada do futuro. Então perceba que enquanto o preterismo entende que a Babilônia é como
a Roma pagã ou imperial do passado, os futuristas entendem que a Babilônia ela é uma Roma lá do futuro, logo antes da segunda vinda de Cristo, lá no período da última geração. Então são dois opostos, o futurismo e o preterismo, mas que têm pressupostos semelhantes no que diz respeito a desviar a atenção então dos leitores do Apocalipse em relação à sua verdadeira ênfase. O historicismo é outro sistema de interpretação que surgiu com Joaquim de Fiore no segundo século. Também pode ser chamado de Joaquim Flores. Ele afirmava que os 1260 dias do Apocalipse revelam eventos da história ocidental do tempo do apóstolo Paulo até o presente. Né? Ele tinha já uma interpretação dos 1260 dias semelhante à dos adventistas, com poucas diferenças. Os franciscanos, padres, também seguiram Joaquim, interpretaram as visões, referência a Roma pagã e ao papado, porque eles estavam já experimentando, vivenciando uma fase de corrupção exacerbada da igreja. E segundo Osborne, os reformadores Lutero e Calvino, que viveram posteriormente a Joaquim Fiore, também mantiveram esse método considerando o papado como o anticristo, apresentado pelo Apocalipse, e também em outros livros da Bíblia, como segundo aos Tessalonicenses. Atualmente, essa abordagem é mantida por poucos protestantes históricos. Nós precisamos aí, inclusive a partir do próprio ministério de Cristo, considerar que a relação entre Apocalipse e Daniel aponta para a natureza histórica da profecia. Lamentavelmente, existem muitas pessoas que consciente ou inconscientemente, acabam tentando romper essa ligação entre esses dois livros. Então, perceba aí que textos como Mateus 24, verso 15, Jesus se refere ao chifre pequeno de Daniel 7, 8, como um poder perseguidor ainda no futuro de seu tempo. Nós lemos aí, quando vocês virem que o abominável da desolação está no lugar santo, estiver no lugar santo. Então, Jesus ele já está entendendo essa parte da visão de Daniel 7:8 como uma situação que ainda não aconteceu, que ainda aconteceria. Então, quando vocês virem, então ele não colocou o evento no passado. Então, dessa forma, o anticristo não tem como ser Antíoco Epifânio IV. O próprio Jesus já está declarando que ele ainda vive. Então o Apocalipse retoma aí as profecias de Daniel em seus períodos de tempo, os mesmos períodos, os 1260 dias barra anos, eles são centrais nessa abordagem aí, e nós temos aí eventos-chave também nessa mesma linha, que são a queda de Roma, a ascensão do papado e a Revolução Francesa. Os cristãos, infelizmente, têm abandonado o historicismo à medida que deixam o protestantismo e se tornam evangélicos. Para justificar essa atitude aí, né, eles argumentam que o historicismo produz experiências semelhantes às de 1844. Então, lamentavelmente, o historicismo acabou sendo muito vinculado a certas situações de marcação de datas para a volta de Cristo. Então, dessa maneira, apenas observam esse aspecto somente do historicismo. E não observam aí que é um sistema de interpretação que aparece em várias ocasiões ao longo da Bíblia. Nas últimas décadas, alguns adventistas têm sido atraídos pelo futurismo, abandonando, portanto, o historicismo, criando dessa forma esta ênfase chamada de futurismo adventista. Então, para eles, por exemplo, os selos, as trombetas, ainda vão se cumprir junto com as 7 pragas. Então,
Para ele são três linhas diferentes, com eventos diferentes, mas que são todas paralelas, se cumprem sempre ao mesmo tempo. E para que eles possam afirmar isso, eles também têm base, por exemplo, em textos como aí os Apocalipse 13, versos 3 a 5, Daniel 12, verso 11, para reinterpretar toda a cadeia profética. Então perceba que as profecias já haviam sido interpretadas, mas o futurismo adventista vem e reinterpreta tudo de novo. E dessa forma, os 1260 dias, por exemplo, eles são, na verdade, um período de tempo breve e literal logo antes da segunda vinda de Cristo. E, lamentavelmente, esse tipo de interpretação acaba passando por cima do texto de Mateus 24, 36, quando Jesus afirmou expressamente, com respeito à sua segunda vinda, que ninguém sabe, nem os anjos, somente o Pai tem conhecimento disso. E isso Jesus afirmou enquanto estava aqui ainda. Então perceba então que existe uma tentativa de reinterpretar as profecias e dessa forma eles vinculam as sete igrejas, os sete selos, perdão, e as sete trombetas e as sete pragas como sendo eventos paralelos. Todos eles vão acontecendo juntamente. Geralmente os futuristas adventistas não são eruditos, quer dizer que que eles não se aplicam ao estudo exaustivo das escrituras. Isso pode inclusive justificar muitos problemas de interpretação que eles têm. Apesar disso, apesar de todas essas dificuldades que eles têm, alegam que recebem revelação espiritual diretamente de Deus, e isso é completamente descompensado a partir do momento que eles descontextualizam citações de Ellen White para apoiar as suas interpretações e pretensões. Alguns deles são até futuristas e perfeccionistas. Em geral, eles são ligados a ministérios independentes, mas também entre eles há teólogos pós-graduados em teologia e também formados em outras áreas do conhecimento, mas que foram atraídos aí por esse tipo de interpretação. Eles também falam de dois blocos de visão. Eles separam aí os primeiros 3 capítulos de todo o restante do livro. Então é como se fossem 2 blocos, os capítulos 1 ao 3 e os capítulos 4 ao 22. Eles se baseiam no capítulo 1, verso 19, e o capítulo 4, verso 1, de que as igrejas são as coisas que são, né? É o que está acontecendo no presente, e as profecias subsequentes são as coisas que hão de acontecer depois dessas. E dessa forma aí, como já vimos antes, Daniel 12 e Apocalipse 13 são usados aí também para afirmar que a partir de eventos como o decreto dominical, perseguição aos cristãos, é que os capítulos 4 ao 22 serão cumpridos integralmente durante esse pequeno período de tempo. Tudo que vem após Apocalipse 4 deveria então acontecer depois do período da igreja de Laodiceia. Então, dessa forma, para eles, por exemplo, os capítulos 4 e 5 do Apocalipse, eles são uma descrição do juízo final, como você pode ver aí abaixo. Você tem esse cronograma, né, que diferencia a profecia clássica da profecia apocalíptica. É muito importante também entender isso, porque a profecia clássica ela tem 2 momentos, 2 fases de cumprimento. Então você tem aí, por exemplo, as profecias do livro de Isaías, são um bom exemplo de profecia clássica. Tem lá o cordeiro que come palha junto com o boi, e assim por diante. Então,
promessas que Deus queria que se tornassem realidade em Israel após o cativeiro babilônico, que dessa forma o retorno de Israel à sua terra natal após esse cativeiro é chamada de a primeira aplicação do conceito de nova terra. E aí você pode até perguntar, mas quando que vai ser a aplicação da nova terra na eternidade? É justamente após o milênio, né? Nós temos aí a segunda aplicação do conceito de nova terra. E a profecia apocalíptica é diferente. Ela tem uma única aplicação. Então, existem muitas ênfases em que as profecias do Apocalipse são reinterpretadas. E isso não é característica da profecia apocalíptica. Ele tem um único cumprimento. Então, precisamos tomar cuidado com certas ênfases que procurem aí reinterpretar profecias que na realidade só se cumprem uma vez e depois disso nunca mais. Diferente da profecia clássica, como nós já acabamos de ver aí um exemplo dentro do próprio livro de Isaías. Muitos eruditos nas décadas mais recentes preferem então combinar mais de uma dessas abordagens, que é o caso então dos autores desses livros que você tem aí na sua tela. Então, alguns autores são futuristas, idealistas, outros são dispensacionalistas, futuristas e assim por diante. Então, para esses autores aí, o Apocalipse pode ser relevante para a primeira geração de cristãos, ou para a história da igreja, ou mesmo somente para a última geração. Então, ele cobre toda a luta da igreja no mundo, desde os dias de João até a segunda vinda de Cristo. Então, cada um tem a sua própria ênfase. Perceba que o futurismo adventista é uma espécie de idealismo disfarçado, porque, exceto no período de tempo logo antes da segunda vinda, que é o momento em que os capítulos 4 ou 22 do Apocalipse finalmente se cumprirão, o que fica para os cristãos antes desse período? Somente as lições espirituais. Por esse motivo, é um idealismo disfarçado. Robert Mounce ainda escreveu que é vital compreender com o preterismo que o Apocalipse deve ser interpretado à luz da crise histórica em que se encontra a igreja do primeiro século. Então, aqui o autor começa a destacar os pontos positivos de cada uma das ênfases das abordagens aí de interpretação do Apocalipse. Com o historicismo é importante notar que a filosofia da história revelada no Apocalipse tem encontrado cumprimento em todas as grandes crises da história humana até o presente. Com os futuristas devemos concordar que a mensagem central do livro é escatológica e que toda a extensão dos eventos finais tem sido antecipada no curso da história. Essa era chegará a seu fim. Satanás será destruído com suas hostes e os fiéis serão vindicados. Com os idealistas devemos concordar que os eventos da história expressam princípios básicos. Deus está atuando por trás dos eventos a fim de cumprir seu plano de reinado com a raça humana. Então, dessa forma, ele procura então extrair, né, de cada uma dessas abordagens de interpretação seus pontos positivos, né? No entanto, nós também não podemos deixar de considerar que essas abordagens, por mais que tenham pontos positivos, também têm as suas fraquezas e precisamos tomar cuidado com elas, pois elas proporcionam diversas dificuldades. Então, precisamos utilizar aí a inteligência, né, para entendermos qual é o sistema de interpretação não só mais confiável, mas aquele que nos ajude a entender o texto bíblico. Por isso nós entendemos que o historicismo ele está esparramado por toda a Bíblia. Afinal de contas, Deus atua não só num determinado período da história, assim como ele também não atua somente em determinadas situações da história.
Então Deus atua ao longo da história em si. Então ele interfere. Então não existe um momento da história humana em que Deus não procure entrar e se identificar com os seres humanos. Inclusive, a própria encarnação de Cristo é um excelente exemplo dessa forma, da forma como Deus procura então fazer parte, né, da experiência da humanidade, se identificar com isso. Malce ainda escreveu que, embora João tenha visto o Império Romano como a grande besta que ameaçava a extinção à Igreja, haverá nos últimos dias uma besta escatológica que manterá a mesma relação com a Igreja na Grande Tribulação. E essa besta retratada na figura de Roma que o Apocalipse descreve. Então, dessa forma, aqui Robert Maltz destaca que tanto o Império Romano quanto o Papado, a Igreja de Roma, são identificados aí como poderes perseguidores em certos momentos da história. Para finalizar, gostaria de apresentar aqui para vocês como funciona a estrutura do Apocalipse, e inclusive esse mesmo tipo de estrutura também pode ser aplicada para diversos outros livros ou textos específicos da Bíblia. Então, como todo livro, como toda obra, tem o seu prólogo e tem o seu epílogo, né? No entanto, é necessário que nós diferenciemos aqui o aspecto de onde começa o seu desenvolvimento e o término, porque nós conhecemos as obras, os livros, em geral, da seguinte forma: existe um início, um meio e o fim. Agora, para os escritores hebreus, não é exatamente assim. Então, se nós formos utilizar aí a estrutura que a gente conhece aqui no Ocidente para explicar isso aqui, é como se você começasse no início, você continua no fim, para que você chegue no meio. Percebe a diferença? Então você tem aí na sua tela a estrutura quiástica. Então isso é um quiasma, que justamente tem o seu objetivo um determinado evento, um determinado ponto principal. E esse ponto principal, ele está no centro e não no fim. Então existem vários aspectos, existem tópicos principais na estrutura quiástica. E cada um desses tópicos principais encontra uma correspondência. Então, você tem aí cada um desses eventos aí, como por exemplo, o momento da igreja na Terra, você tem o correspondente da igreja no céu, por exemplo. E você vai em cada uma das partes dos eventos da história do mundo, da igreja, retratados no Apocalipse, sendo destacados até que você chega no centro, que é o grande clímax do grande conflito, a batalha entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Que é esse o grande objetivo do livro. Por quê? Por que o objetivo do Apocalipse é destacar uma guerra entre dois poderes opostos? Porque o objetivo do livro é especificar que existe uma implicação nessa batalha e que esta implicação está girando em torno da adoração. Então, todos os eventos têm o seu correspondente e eles vão se correspondendo até atingir o centro da literatura. Dessa forma, você tem aí uma outra estrutura que pode ser feita para o livro do Apocalipse, que é semelhante, mas está um pouco mais detalhada e apresenta uma linguagem diferente. No entanto, você tem a mesma estrutura e o mesmo objetivo sendo alcançado, que é o grande conflito entre Cristo e Satanás. Então perceba que cada um dos eventos, cada um dos tópicos tem o seu correspondente. É como se fosse tudo refletido em um grande espelho. Então, dessa forma, você percebe que existe uma ênfase que começa na Terra
continua no céu para, enfim, chegar à nova terra, ou a terra restaurada, né, da presença do pecado. Então existem aí, como você pode perceber aí, desde o capítulo 1 até o capítulo 22, existem eventos específicos que Cristo cumpre em relação ao seu povo. Então você tem aí no capítulo 1 a presença de Cristo entre as igrejas. Nos capítulos 4 e 5, a inauguração do santuário. Capítulo 8, versos 3 a 5, Cristo vai realizando a intercessão e ele vai dando continuidade aos eventos. Ele realiza o juízo. Então você percebe que existe um foco no santuário, no livro do Apocalipse. No capítulo 1, versos 12 a 20, Cristo realiza então uma mediação contínua no lugar santo. De forma prática, Cristo caminha com o seu povo. Nos capítulos 4 e 5, Cristo inaugura o santuário celestial, então ele vai até o Santíssimo e também volta para o lugar santo. Inclusive, existem pessoas que acreditam que quando Cristo retorna ao céu, ele precisa estar circunscrito a um espaço, né? Então ele só pode ir para o Santíssimo assim que terminar o seu trabalho no lugar santo. Isso não é verdade, porque na inauguração do santuário terrestre, que era um modelo do celestial, ocorria a inauguração do santuário. E essa inauguração era feita onde? No Santíssimo. Então era necessário que o sumo sacerdote ou alguém que pudesse representar fosse até o lugar santíssimo para isso. Então não é verdade que o sumo sacerdote está necessariamente circunscrito, principalmente Cristo, né, a um determinado compartimento. Então, os capítulos 4 e 5 nos apresentam a lição, ou o ensinamento de que Cristo trabalha por seu povo. Capítulo 8, versos 3 a 5, apresenta a intercessão no santuário celestial. Ela realmente é feita no lugar santo. Então, Cristo intercede por seu povo. Capítulo 11, verso 19, acontece aí o julgamento e a expiação no lugar santíssimo. Então, a expiação e o julgamento servem para que o povo de Cristo possa ser vindicado. Capítulo 15, versos 1 a 8, destaca a cessação do ministério no lugar santíssimo. Você percebe aí que existe a total interrupção, né? Então, significa que o tempo da graça terminou, as 7 pragas estão para cair, né? Inclusive, justamente nesses capítulos 15 e 16, as 7 pragas já são retratadas. Então, Cristo começa a vingar o seu povo, lançando as pragas sobre aqueles perseguidores. Então você percebe aí uma identificação com as pragas que aconteceram no Egito. Então o povo de Deus era oprimido naquele país, escravizado. Então Deus vingou o seu povo enquanto eles ainda estavam lá. Então Cristo fará algo similar, praticamente idêntico ao que aconteceu no Egito. Os capítulos 16, verso 17, essa é a segunda parte, até o capítulo 21, você percebe aí momentos de louvor, adoração, principalmente quando, após o momento em que Cristo anuncia está feito, e lança o seu incensário, deixa o lugar santíssimo. Então, a partir desse momento, Cristo finaliza o plano da salvação e dá sequência ao juízo. E, por fim, nos capítulos 21, verso 1, até o 22, verso 5, destaca então a habitação de Deus com os remidos. Então cumpre-se aqui a intenção original de Deus, apresentada desde
Êxodo 25, verso 8, quando foi dada a ordem para que Moisés seguisse o modelo apresentado a ele no monte para construir o santuário, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. No Novo Testamento, em João capítulo 1, verso 14, isso se cumpriu novamente de uma forma parcial, né? Cristo assume a natureza humana e passa a viver no meio das pessoas. Mas isso só vai se concretizar de uma vez por todas e por toda a eternidade, quando Deus novamente destacar a sua habitação com os remidos no céu e na nova terra. O santuário deixará de ser, portanto, o local de vindicação, o local de juízo, e passará a ser o centro da adoração a Deus, como era desde os tempos imemoriais, né? Dessa forma, então, Cristo habita com o seu povo. Então você percebe que existe então uma ênfase no santuário, no ministério sumo sacerdotal de Cristo. E apenas recapitulando, nós não simplesmente escolhemos um sistema de interpretação para compreendermos as profecias do Apocalipse de acordo com a nossa preferência. Seguimos os parâmetros bíblicos e dessa forma a própria Bíblia direciona então o historicismo como método de interpretação. Não somente do ponto de vista do profeta, mas também do ponto de vista do próprio Cristo. E também podemos considerar aí a mensagem, né, que o apóstolo João encaminhou primeiramente para as igrejas cristãs daquela época, né, o livro integral, e o aspecto de que a maior parte desse livro está apresentada em símbolo. Provavelmente, se o Apocalipse não fosse um livro predominantemente simbólico, mas mais literal, provavelmente ele não teria sido aprovado, na sua circulação não teria sido liberada, não teria sido permitida de forma alguma. Então, dessa forma, Deus tem seus métodos para a preservação da sua palavra. Dessa forma, ao mesmo tempo, através das próprias Escrituras, fornece então os fundamentos para que possamos entender os próprios símbolos, né? Através da própria Bíblia, através das literaturas que os judeus conheciam, né? Afinal de contas, o livro do Apocalipse foi endereçado para cristãos que no passado também eram judeus. Então eles conheciam a literatura judaica, como os livros apócrifos e diversas outras literaturas, como a tradição judaica apresentada na Mishnah ou também no Talmud babilônico e de Jerusalém. Eles tinham conhecimento dessas literaturas, então o livro do Apocalipse não seria nenhum mistério para eles. E o mais importante também é destacar que o livro do Apocalipse não é um livro selado, como muitos pretendem. É um livro aberto e cujo estudo demanda a nossa atenção. Diversos estudiosos, não só da área da teologia, mas também de algumas outras áreas, se dedicaram a estudar este livro. Destaco aqui Sir Isaac Newton, com as suas considerações sobre o livro de Daniel e o Apocalipse de João. Antes mesmo de surgir qualquer surgimento do movimento adventista, durante o século XVI, Isaac Newton já estava estudando o Apocalipse e, inclusive, podemos destacar que antes mesmo da existência de muitos dos autores da idade contemporânea que lançaram aí diversos fundamentos para a compreensão atual do livro do Apocalipse, Isaac Newton ele tem um entendimento muito semelhante ao que nós, adventistas do sétimo dia, temos atualmente, exceto de algumas partes mais específicas. Temos dessa forma entender, então,
que a palavra de Deus, ela é a sua própria intérprete. Ela se faz entender por todos e a palavra de Deus existe para ser não somente lida, mas também pesquisada, para ser estudada, para ser entendida, porque ela tem uma mensagem. Então o livro do Apocalipse, ele tem uma mensagem específica. Existem pessoas que afirmam, mesmo que toda a Bíblia se perdesse, só ficasse o livro do Apocalipse, nós ainda assim teríamos uma síntese, um resumo de tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eu espero que esse estudo tenha contribuído, portanto, para a sua edificação, para a sua compreensão do livro do Apocalipse, e que dessa forma Deus continue te abençoando. Sempre que você for estudar este livro, você possa considerar então esses parâmetros, bem como o próprio direcionamento que o livro dá em relação ao entendimento das profecias. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Ele possa lhe ajudar a entender por que o historicismo é a ênfase mais correta e também bíblica em relação a esse entendimento. Se você achou importante o conteúdo apresentado neste livro e deseja ajudar, sugiro que você se inscreva nesse canal e também compartilhe aí com seus amigos e conhecidos. Ok? Um grande abraço para você e que Deus te abençoe.